todas as oportunidades que tem pessoas falando sobre. E nós temos que bater um papinho um pouco maior sobre o problema da medicina no país. E hoje nós resolvemos abrir esse assunto mais uma vez, que já foi objeto de considerações, entrevistas individuais, e todos que estão aqui já participaram dos nossos programas. São pessoas que entendem profundamente a matéria e sabem, a nível científico, inclusive, da situação em que nós nos encontramos. Está aqui conosco o professor Inés Carneiro, professor de cardiologia. O senhor vai bem? Muito bem, senhor. Prazer em rever, viu? Prazer em rever. Muito obrigado pela referência que fez ao meu nome no seu programa de televisão sobre programa político. Muito obrigado. Foi apenas um agradecimento justo. Muito obrigado. Está aqui o professor Nelson Guimarães Proença, médico, ex-presidente da Associação Médica Brasileira. Tudo bem, médico? Tudo bem, boa noite, Ferreira. Prazer em rever, faz tempo que nós não nos encontramos aqui. É um prazer estar aqui para debater com você e com a nação os problemas da medicina brasileira. Tudo bem. O Assaf Abda, tudo bem? Tudo bem. Ex-presidente do CRM, Conselho Regional de Medicina. Tudo em paz? Tudo em paz por ótimo. Tá bom. E o Oswaldo Gianotti Filho, ex-presidente da Associação Paulista de Medicina. Portanto, nós temos aqui dois ex-presidentes de medicina. E o doutor Enéas, professor de cardiologia, e o vice-presidente da CRM. Como anda a saúde, ou seja, como anda a medicina no Brasil? Vamos começar aqui pelo doutor Gianotti. Vamos lá. Sim, sem dúvida é uma das áreas em que nós estamos retrocedendo a níveis inconcebíveis para a época em que nós estamos vivendo. O Brasil hoje apresenta problemas na área de saúde como um todo que, sem dúvida, nos deixam saudades, por exemplo, de Oswaldo Cruz. Hoje nós estamos aí com, por exemplo, uma das regiões mais ricas do país, que é a região de Ribeirão Preto, tendo já relatados mais de 4.000 casos de dengue. Posso só lembrar que já acabou o problema em Ribeirão Preto, dito aqui pelo prefeito de Ribeirão. Só para atualizar, porque ele disse isso há poucos dias. É que hoje pela manhã eu tive uma conferência de um colega que está, inclusive, nos procurou no Hospital do Câncer aqui em São Paulo, que é um dos locais onde eu trabalho, no Hospital C. Camargo, exatamente sobre o problema da dengue, e colocando que realmente há necessidade de notificação, todos os cuidados devem ser tomados, e lembrando também que esse aspecto dengue não é um aspecto desse ano, ele vem se repetindo, né? E é aquilo que nós colocamos como problema de doenças sazonais, doenças das estações. Nós sabemos que acabou o dengue agora, talvez esteja diminuindo, porque está mudando a estação do ano, mas daqui a 2 ou 3 meses nós sabemos também que vai chegar o quê? Vai chegar a meningite. E não existem providências para essa parte básica. Agora, se nós passarmos para o outro lado, que é o lado em que os colegas, que os médicos conseguiram desenvolver em alguns grandes centros tratamentos, atendimento médico do melhor padrão, comparável aos melhores países do mundo, nós vamos verificar que esses colegas que têm formação, que podem trazer grandes benefícios para as pessoas, nesse momento não estão podendo exercer a profissão de forma adequada. Nós vimos há poucos dias os cirurgiões cardíacos reclamando de uma situação terrível, eles não tinham próteses, agora são os ortopedistas. Na área de câncer, nós sabemos da dificuldade que existe até para quimioterapia, o que é pago hoje não é suficiente para pagar o remédio, quanto mais o ato médico. Então, é uma situação de retrocesso. Nós vemos grandes centros, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, e aí eu vou pedir que o professor Enéas depois dê um apanhado dessa região especificamente, em que os problemas são muito grandes, essa parte, tanto a parte básica como a parte de uma medicina assistencial necessária, que envolve transplantes, que envolve cirurgias, internações, etc., passa por uma crise muito grande e não há uma perspectiva. Nós não temos traçado algumas diretrizes que seriam necessárias. Então, por isso que eu falei, nós estamos vivendo uma época em que temos saudades de Oswaldo Cruz. Muito bom. Professor Nelson Proença, sua opinião. Eu acho que com a medicina de hoje se passa o mesmo que está se passando, por exemplo, em São Paulo, em todos os outros setores. Esta cidade tem o que há de melhor e tem o que há de mais aviltante em todos os setores de atividade. E a medicina não foge a isto. Eu acho que nós podíamos identificar 3 situações
que existem nesse momento e coexistem na praticamente. A primeira é de profissionais altamente competentes, que em qualquer país do mundo seriam reconhecidos pela sua excelência e que têm condições adequadas de trabalho e por isso oferecem uma medicina do melhor padrão nos locais em que trabalham. Segundo, nós vemos profissionais competentes, mas que não estão tendo condições adequadas de trabalho, como foi há pouco lembrado, exemplo, cirurgiões cardíacos que não dispõem de válvulas, ortopedistas que não dispõem de próteses e não podem executar corretamente o seu trabalho. E terceiro, nós temos uma população crescente de profissionais que não estão suficientemente preparados para o exercício profissional e estão trabalhando em condições desfavoráveis, o que agrava, então, a situação, vamos dizer assim, da assistência médica que podem praticar. É claro que, para efeito dos interesses do país, não interessa saber apenas que nós temos também na medicina alguns Pelés, que mundialmente são reconhecidos como tal. O que interessa para a nossa população é que a maioria do sistema que está aí funcionando está muito abaixo de qualquer crítica e não está atendendo às necessidades da população. As razões, naturalmente, pelas quais isso está acontecendo, eu tenho a impressão que no decorrer do nosso papo, da nossa conversa, nós vamos certamente aprofundar um pouco mais. Doutor, Bem, o doutor Janotti e o doutor Proença já colocaram muito bem essa situação. Evidentemente, Janotti colocou que nós temos muita saudade do Cruz, pois ele andava de carroça e acabou com o dengue, acabou com a febre amarela. E hoje, andando de avião a jato, tem dengue e febre amarela à vontade aqui, o que demonstra também uma grande incapacidade. Eu reputo, Ferreira, a principal coisa que está acontecendo na nossa assistência médica à população brasileira, a incompetência generalizada, evidentemente com as exceções citadas pelo Dr. Nelson e o Dr. Janotti, a incompetência generalizada e que é alimentada pela sistemática de assistência médica desse país, onde os bons e os maus são nivelados no mesmo plano. E, evidentemente, estes incompetentes mancham o nome dos competentes porque cometem erros grosseiros. E o Conselho Regional de Medicina, e esta nova diretoria que assumiu em 88, preocupadíssima com a qualidade, passou a verificar que havia necessidade de melhorar, de aprimorar o principal elemento da medicina, o médico. Sem médico não existe assistência médica, não existe medicina. Ninguém pode substituir. Se ele for mal formado, se ele não tiver condições, se ele for ruim, ele não pode fazer de forma nenhuma uma medicina boa. Não existe nada ruim que faça coisa boa. Não existe isso. Por outro lado, o sistema que nós estamos vivendo é um sistema perverso de nivelamento por baixo e que aceita o incompetente. Porque o médico competente, ele tem orgulho da sua condição de conhecimentos e não se submete nem se prostitui a um sistema que nivela a todos. Então, a segunda coisa é o sistema que não dá condições de trabalho, como colocou aqui o Dr. Nelson Proença. E a terceira coisa, que este conselho está preocupado, é a fiscalização. Nós temos leis, as nossas leis do conselho, são leis retrógradas que precisam ser atualizadas para agilizar a fiscalização. Porque os erros, os cometimentos de imprudência, de negligência, de imperícia, vão acontecer sempre, porque isso é da falibilidade humana. Mas o que nós precisamos evitar são os erros grosseiros que são frutos e produtos da incompetência. doutor Enéas, sua opinião. Eu me pronunciei a respeito disso, e o senhor ouviu, durante 3 a 4 minutos, quando falei em cadeia nacional de rádio e televisão. Eu não consigo ver a questão médica dissociada das outras questões da sociedade. Eu costumo dizer, e nem sei se a frase é minha, talvez eu a tenha lido quando novo, todo conjunto é harmônico. Quando o senhor pisa no aeroporto, solo do aeroporto de um país, o senhor tem ideia de como é o país, pelo modo através do qual o senhor é atendido.
O nosso atendimento médico, ele reflete o caos, a desordem absoluta, né, que impera e que assola o país. Respeitando, claro, as opiniões dos profissionais respeitáveis que estão na mesa, eu volto ao primeiro, o professor Gianotti. Ele disse que nós estamos em retrocesso e isso precisa ser bem aduzido, precisa ser bem exposto, precisa ser bem documentado. Nós estamos numa situação entristecedora, uma situação que é de fazer vergonha. Eu disse ao que o senhor viu na tela, a qualquer dirigente que não seja um patife, perdoe-me, senhor Ferreira Neto. A situação é de causar náusea no atendimento médico do país. Vamos dar exemplos concretos disso. E ainda citando o que o professor falou sobre a epidemia da dengue. Qualquer pessoa medianamente bem informada sobre o assunto sabe que esta situação agora poderia ter sido erradicada. Isso não vem de hoje. Medidas sérias poderiam ter sido tomadas no sentido não do controle, mas no sentido da erradicação. A médio prazo é mais barato erradicar do que curar. E a decisão que foi tomada, porque não é uma decisão que traga benefícios políticos, né? A erradicação não aparece. Como eu citei, falando de como construir esgoto, como matar mosquito. Veja, senhor, a decisão foi procrastinada, foi deixada para depois, e como ele disse com muita propriedade, daqui a pouco volta, porque é sazonal. Eu pediria licença ao senhor para documentar bem o que eu estou dizendo. Esse livro é de cardiopatia chagásica. Todos os componentes da mesa conhecem. É de dois professores renomados, professor Cansado e Schuster, da Universidade Federal de Minas Gerais. Qualquer profissional de área médica conhece. É só pedir licença ao senhor para ler um trecho de Carlos Chagas. O senhor fez homenagem a Oswaldo Cruz, eu vou fazer a Carlos Chagas. Ao grande Carlos Chagas, em 1934, o senhor me permite, porque mostra a tese que eu faço questão de aduzir estribada em fatos incontestáveis, inconcursos. Isso data de 1934. Eu vou ler para o senhor. É um trecho de Carlos Chagas. Melhorar a residência humana e não mais consentir que o nosso camponês tenha como abrigo a cafua primitiva. Nem todo telespectador é obrigado a conhecer. Cafua é uma casa miserável, um abrigo de pobre. Infestada pelo inseto que lhe suga o sangue e lhe injeta o parasita. Parasita ou parasita, ambos lá. Cafua, às vezes, imprestável como habitação de suínos e de todo incompatível com a civilização de um povo. Carlos Chagas, 1934, diante da tela. Senhor Ferreira Neto, faz mais de 50 anos, né? Quase 60. Se o senhor, qualquer também dos participantes da mesa sabe, nós temos mais de 6 milhões de pessoas com doença de Chagas. E as casas de pau a pique continuam, e o senhor sabe também, tanto quanto eu, sim, que há projetos seríssimos de pessoas competentes, inclusive de diversas entidades partidárias, isso não tem a menor importância, como eu digo, que já nos mostraram de modo irretorquível que é possível acabar com as casas de pau a pique. Quer dizer, o que eu quero dizer nesse trecho em que o senhor me deu a palavra é que é o seguinte: a solução para a maioria dos problemas de ordem médica não é uma solução médica, é uma solução política. Foi só por isso que eu, com meio século de vida, zanguei e entrei na política. Só por isso. Muito bom. Se eu der licença aos senhores para então um rápido intervalo, voltamos aqui. Eu acho que nós podemos dividir o programa em vários segmentos aí, em termos de temas. A formação do médico, que é uma coisa que saltou aqui aos olhos logo no início. A formação do profissional. Um dia desse estava aqui o nosso doutor Pinotti, secretário da Saúde, que dizia: para ser médico é preciso gostar de ser médico. É preciso gostar de ser médico. Não adianta o jeito querer. Pode ser qualquer outra coisa, mas médico precisa gostar de ser. E eu uma vez comentei aqui, até na presença de vários reitores de universidades, sobre onde foi parar a vocação do jovem brasileiro. O jovem brasileiro escolhe a sua profissão de que maneira? Pela coluna que mostra qual é o salário mínimo profissional, ou exatamente pelo o que ele pretende ser? Porque nós temos aí, eu inclusive tenho um filho adolescente, a dificuldade de dizer o que eu vou ser é uma coisa terrível. O que você vai ser? Tinha aquela propaganda de dizer, você é salsicha, né, quando eu queria ser. Mas, evidentemente, o problema é sério. O que é que o jovem vai ser? Vamos voltar aqui depois do intervalo para abordar exatamente esse problema, a formação profissional, a necessidade do sacerdócio na medicina. Vamos intervalo.
professor de cardiologia, professor Nelson Guimarães Proença, presidente da Associação Médica Brasileira, doutora Adba, vice-presidente da CRM, Conselho Regional de Medicina, e professor Oswaldo Janotti, ex-presidente da Associação Paulista de Medicina. O tema, então, neste bloco aqui, é falarmos um pouquinho da formação médica. Fala-se muito, por exemplo, que há faculdades, em um número considerável, que não tem sequer um hospital, né, acoplado a ela para que se possa praticar, aprender e praticar. Vamos lá. Pois não, posso começar? Por favor. Aliás, eu quero parabenizá-lo pelo artigo escrito na Folha há 15 dias. Há dias atrás publiquei um artigo na Folha sob o título Erro Médico, Erro do Sistema, em que nós destacávamos que era necessário, antes de avaliar individualmente o caso ocorrido, se duas preliminares foram atendidas. A primeira, o profissional tem de ter uma formação adequada para aquele ato que ele está praticando. Segundo, é preciso que ele esteja trabalhando em um sistema que oferece a ele as condições necessárias para que o atendimento se dê de um modo adequado. Pode parecer que isso é acaciano, mas se nós corrermos nesse instante o sistema de emergência que funciona, por exemplo, na Grande São Paulo, ou em todo o sistema de santas casas do interior do estado, o que é que nós vamos ver? Que quem está neste instante de plantão, atendendo os casos mais que ocorrem, são médicos que jamais fizeram uma residência médica e aceitam por isso mesmo condições de trabalho desfavoráveis. São médicos estrangeiros. Aqui na capital nós temos um enorme número de colegas de outros países que não estão autorizados a praticar a medicina e estão exercendo a medicina de modo ilegal aqui em São Paulo. Terceiro, nós vamos encontrar estudantes de medicina de 5º e 6º ano fazendo esta assistência hoje, agora, nesse instante que nós estamos conversando. Nós vamos ver médicos otorrinolaringologistas atendendo no setor de cardiologia, no setor de medicina geral e os casos cardiológicos, portanto, porque aceitaram o emprego no pronto-socorro por uma necessidade de sobrevivência. De sobrevivência. Lembrou muito bem, de sobrevivência. Então, eu acho que esta conversa que nós estamos tendo tem de se iniciar por aí. O profissional é bem formado, foi a proposta que fez há pouco, né, o Ferreira coordenando este segmento. Eu tenho contato com os alunos praticamente desde que eles entram na faculdade, sou professor na Santa Casa de São Paulo, na Faculdade de Ciências Médicas, e acho que a grande maioria dos estudantes que entra para as faculdades tem vocação médica, tem desejo de um bom médico. Entretanto, alguns logo percebem que não tem tal vocação, abandonam e vão procurar entrar em escola de uma outra área que não a medicina. Então, em que momento ocorre a decepção deste estudante com aquilo que foi a sua opção principal, preparando-se para a vida? Muitas vezes dentro da própria faculdade. Quando ele descobre que ele entrou para uma faculdade de segunda categoria, que a partir do 4º, 5º ano, não tem condições de dar formação profissional a ele adequada. Por exemplo, por não ter um hospital-escola. Infelizmente, 1/3 das escolas médicas brasileiras não tem hospital-escola. E o estudante, de certa forma, fica liberado para completar a sua formação ao fim do curso, em onde puder, muitas vezes em serviços pequenos de cidades do interior, e basta trazer um atestado dizendo que frequentou por um ano um determinado hospital, uma determinada clínica, isto é aceito como um estágio de formação profissional. Então, o primeiro momento de decepção é este. O segundo é quando ele, ao se formar, percebendo que não tem condições de iniciar imediatamente o exercício profissional, não consegue acesso à residência médica, não consegue completar a sua formação numa área que seria a sua área de escolha. E isso, infelizmente, ocorre com mais da metade dos que se formam no Brasil. E o terceiro momento, este é o pior de todos, é quando, vencendo todas as barreiras, tendo estudado numa boa escola, tendo feito uma residência médica de bom padrão, de repente ele descobre que a população que aí está para ser por ele atendida não é uma população que está a seu alcance. Há um intermediário, que é do poder público, na área do poder público, ou na área da iniciativa privada, que na verdade, por assim dizer, é quem tem o doente em suas mãos, quem dita as regras, quem dita as normas, quem dá ou deixa de dar os instrumentos de trabalho adequados para que ele exerça a sua profissão. Então são aquelas 3 decepções, né, que se sucedem na própria escola, no momento em que se forma e não consegue acesso, e depois, quando apesar de tudo isso, conseguido vencer o desafio e bem formado,
ele descobre que o mercado de trabalho que vai absorvê-lo está inadequadamente organizado. Posso dar um número só? Por favor. Só um número. Só, Pois não. tá? O debate está aberto, viu? Fique à vontade. Não há o que debater, porque concordo com o que ele está dizendo. Mas é só para consubstanciar a tese do senhor. Um número talvez não seja exato. E é difícil acreditar em estatística exata nesse país, né? Mas número de jornal, sim, com todo respeito a quem escreve. Estatística de jornal apresentou há pouco tempo, final do ano passado, ano atrasado, apresentou assim, 85% da nossa população são servidos pela rede pública. Cerca de 10% através dos sistemas de seguros. Esses sistemas, né, todos das empresas. Né? E apenas 5% pagam a medicina particular. Só para consubstanciar a tese do professor aqui. Quer dizer, na verdade, 95% da população, dos cidadãos do país, estão de uma ou de outra forma entregues à decisão, em última análise, que não é do profissional, é do intermediário, que é ou o governo, que detém o modus faciendo, a maneira de ser feito, né? Claro, o equipamento hospitalar, etc, todas as condições, e o sistema particular, só para um númerozinho que eu queria dar. 95%, é razoável. É. Bom, eu acho até que nós podíamos complementar aqui dizendo o seguinte, já que o poder público representa hoje a maioria absoluta do atendimento à população, então eu quero citar aqui um exemplo que deixa claro como não há preocupação hoje em assegurar desde o início uma qualidade efetiva para a medicina que vai ser oferecida à população. Eu, presidente da Associação Paulista de Medicina em 1988 para 89, e o Dr. Celso Guerra, que é atual presidente, ele era naquele momento o diretor de defesa profissional, nós juntos movemos uma ação e impetramos um mandato de segurança, melhor definindo, contra a Secretaria de Saúde do governo do Estado de São Paulo, contra ato do senhor secretário de Saúde. Por quê? Porque o Estado oficial, o Diário Oficial, que é o órgão oficial do Estado, publicava editais convocando, abrindo vagas para concurso, para preenchimento de vagas para especialistas na área de neurologia, na área de cardiologia, na área de anestesia, em vários dos ERSAs da capital, da Grande São Paulo, sem que houvesse a exigência de formação especializada naquela área. Não era necessário, segundo para anestesistas, que fosse anestesista. Bastava ser médico. Não era necessário o título de especialista em cardiologia. Bastava ser médico. Ora, médicos todos são. No dia que nos formamos, todos somos médicos. Portanto, se nós vamos desempenhar uma atividade especializada, voltada especificamente, eu estou lembrando da cardiologia, porque aqui está o Enéas, que todo o país conhece, né? E demais, não só como político, mas também como cardiologista. Todos sabem que é. Estou citando este exemplo e perguntaria a ele, se nós abrimos um concurso sem exigência preliminar, para preencher uma vaga de cardiologista, para alguém que não tenha formação em cardiologia, nós não abrimos enormemente a possibilidade de que ocorram erros no atendimento aos pacientes ali atendidos? Mas isso e de quem o erro? O erro de quem abriu o concurso. De quem abriu o concurso, nessas condições. Eu gostaria de Pois não. fazer uma colocação. Isso precisa ser desenvolvido Porque, também, né? Isso precisa ser desenvolvido. Também, em função dessa participação maior em problemas políticos na área médica, na presidência da associação, na diretoria de defesa profissional da Associação Paulista de Medicina, diversas vezes nós tivemos a oportunidade de participar de discussões desse tipo e repetindo esses temas que nós estamos trazendo agora. Eu acho que a grande frustração é que em alguns momentos de um passado até recente, a discussão era feita a respeito de propostas que estavam existindo para que esses defeitos fossem sanados. Havia algumas propostas de lei, por ocasião da Constituinte havia alguma discussão com relação ao que estava sendo proposto, e hoje, em 1991, o que nós estamos apresentando aqui não permite sequer uma discussão a respeito de alguma proposta, porque não há uma proposta para esta situação que nós estamos vivendo no país nesse momento. Ou seja, nós já falamos há mais de 10 anos, que é a época que eu tive a oportunidade de participar na diretoria da associação e depois disso também trabalhando como professor na Escola Paulista de Medicina. E aqui, esse programa tem 12 anos, esse é o 13º aniversário. Nós temos repetido, existem faculdades de medicina no Brasil que não têm hospital-escola. Não existe uma pessoa em sã consciência que defenda a existência de uma faculdade de medicina sem um hospital-escola. Qualquer Isso ocorre na Estado de São Paulo também? Ocorre. Também. Ocorre. Agora, não se toma uma providência.
Existe estudante de medicina dando plantão em pronto-socorro e fazendo atendimento de casos graves, sem condição de fazer. E não há providência. Só uma parte. Eu não sou contra que ele esteja lá. Já na minha época, há 30 anos atrás, eu fiz concurso. Perfeito. Mas eu tinha assistência. Mas isso existe um hospital-escola, um interno, é o internato. Exato. Havia um concurso da Suzeme no Rio de Janeiro, os colegas da minha época devem lembrar. Somos aqui da mesma geração. E a gente fazia o concurso, eu não quis ir segundo ano, terceiro. Eu fiz concurso no quinto ano, passei e fui fazer um estágio. É um aprendizado. Aliás, em pronto-socorro a gente aprende muito, né? Fiz um estágio, mas um estágio depois de um concurso. Agora, que o acadêmico seja o responsável é uma questão completamente diferente. Sobre essa questão do hospital-escola, como já foi 2 vezes citado, uma vez pelo Dr. Janotti, uma vez por mim, eu acho que precisaria ficar bem esclarecido o seguinte. As escolas médicas todas têm algum tipo de convênio com algum tipo de hospital, que não se pode chamar de hospital-escola. Muitas vezes é um hospital de uma fundação, é uma santa casa, enfim, é um hospital que está disponível ali na região onde essa escola está formando seus estudantes. Quando nós dizemos que não tem hospital-escola, é um hospital-escola à altura das necessidades de uma escola médica. Por exemplo, quantos leitos precisa dispor um hospital para atender alunos que vão praticamente do primeiro ano, muito cedo muitas escolas começam o contato do estudante com o doente, do primeiro até o 6º ano. É preciso que haja um número de leitos adequado para o número de estudantes que essa escola tem. Se ela dispõe de 50 ou 60 leitos, é evidente que a partir de um certo instante ela não tem mais condições de proporcionar, principalmente na fase final de formação, a formação adequada, o treinamento adequado dentro do hospital. E por isso nós dizemos, não tem um hospital-escola que mereça o nome e esteja à altura da missão a ser cumprida por essa Agora, doutor Proença, nós temos aí a necessidade do hospital-escola, quer dizer, durante o período em que o aluno está se formando, né? Até o 5º ano, né? Até o 6º ano. Agora, aí que está. Qual é a diferença entre o interno, aquele que fica lá, o médico residente? O residente é após. É isso que eu quero deixar claro. Isso, quer dizer, o residente já é médico formado. O residente, sim. O interno, como nós o chamamos, é o aluno que está no 5º e no 6º ano. Em muitas escolas, apenas o de 6º ano é considerado o interno. Quer dizer, é um aluno que já está exclusivamente praticando dentro do hospital. Quando estas faculdades não têm um hospital à altura das suas necessidades, pode-se dizer com quase certeza que ela também não tem uma residência médica. Ou não tem nenhuma, ou tem muito limitada e sequer atende os seus próprios formatos. Então, professor, eu queria fazer uma pergunta aqui, pertinente, talvez, ou não, se não for, os senhores desclassifiquem a pergunta, né? É o seguinte, nós sentimos muita falta do clínico geral. O famoso médico da família, aquele que a gente tinha quando era garoto. Minha família tivemos sempre um médico que sempre nos acompanhou, não é verdade? Agora, no jornalismo também aconteceu isso. Eu, quando comecei o jornalismo, eu tinha que fazer a clínica geral. O repórter está lá para fazer qualquer coisa. E os tempos desta parte, esse período em que o repórter faz qualquer coisa, foi muito reduzido. O repórter, a pessoa que entra no jornalismo, ele já, às vezes, já passa até a ser articulista, antes até de ser qualquer coisa. Ou comentarista, ou analista, desse ou daquele setor. A gente nota, por exemplo, que nesse país doente, onde há uma carência enorme de atendimento médico, de saúde, enfim, há em grandes centros como São Paulo, a especialização é levada ao seu último estágio, excelentes especialistas. Mas onde está o clínico geral, onde está o médico da família? Mas aí começou na massificação do estudo da medicina. A medicina, como todo estudo deste país, sofreu em determinado instante uma massificação. E quando se massifica, você vai procurar professores. Estes professores, em medicina, fundamentalmente, precisam de um grande preparo para assumirem as suas responsabilidades. E o que aconteceu? Se colocou para adicionar despreparados. E o que o despreparado ensina? Despreparo. Então nós começamos uma geração de despreparados, que eram acolhidos por esta sistemática perversa que veio lentamente tomando conta a ponto de colocar a estatística que você acabou de ouvir aqui, 80% ou 95% pertence a esse tipo de sistemática que, de um lado, foi colocada fundamentalmente por questões ideológicas, que foi a estatização da medicina e do médico, e, do outro lado, mercadejando com a medicina, que são aqueles que exploram
a medicina, porque doença não é mercadoria. Só me permite, só uma parte rápido, não toma só a palavra, só uma parte. Só lembrar que os 5% que pagam não são em número maior, porque não há número maior com condições de pagar. Mas eu só lembrando isso. Eu queria também fazer uma parte. O poder aquisitivo é muito pequeno da população, né? Então, foram desaparecendo os médicos com aquele sentido missionário que você citou no começo aqui. Com aquele sentido... Sacerdócio. Não digo sacerdócio, porque a medicina, antes de uma profissão, ela é uma missão. É preciso ter vocação. E não é um sacerdócio, como se diz no termo lato, que é um padre, nada disso. Ela é uma missão antes da profissão. Eu coloco sacerdócio no termo de que da dedicação, da dedicação total. Mas precisa ter... O religioso se dedica totalmente. Isso foi desaparecendo, evidentemente, por causa da má formação, porque nem sequer ética é mais ensinado nas escolas de medicina. Raras escolas ensinam ética. Não é matéria fundamental. Não é matéria fundamental. Deontologia. Eu queria fazer aqui se fosse possível, Olha, agora, claro que é. me permite, É evidente. sobre essa questão que foi perguntada. E como é que é? E a formação, então, assim, geral do médico, para que ele possa Não, porque a minha pergunta... ser mais do que um Doutor- especialista, doutor ser um Bessa, médico antes de ser um A especialista. minha pergunta veio da sua afirmação de que o senhor coloca pessoas que não estão habilitadas naquela matéria A a praticar atos para praticar. os quais não Então estão aí vem preparados. aquela história. Então o ideal seria que no pronto-socorro tivesse preferencialmente o clínico geral e depois as suas várias especialidades. Não é bem assim. É o que eu entendi. E é Está reorientando, que que é eu o fundamental. gostaria de aprofundar, então, neste sentido Porque que acaba de perguntar. Porque é aquela história. Quando a gente fala clínica geral, ou seja, o sujeito chega no pronto-socorro tem tudo. Ele pode ter um problema ortopédico, pode ter um problema de queimadura, pode ter um problema cardíaco, pode ter um problema... Enfim. Então, eu queria dizer o seguinte, neste campo, pelo menos, o Ministério de Educação não está assim alheio. A Comissão Nacional de Residência Médica determinou que para as especialidades médicas ou cirúrgicas, como pré-requisito, se fizesse 1 ano de medicina geral, quando é área de clínica médica, e de cirurgia geral, quando é área de cirurgia. Então a ideia é fazer com que o médico, já na sua residência, antes de se tornar um pneumologista, um cardiologista, um nefrologista, ele tenha 1 ano de clínica médica geral. Inclusive, para a minha área de trabalho, que é a dermatologia, a especialidade em pele, também existe esta exigência de 1 ano de formação clínica geral. Então, isto é recente, isto foi introduzido nestes anos 80, tendo em vista isto que nós estamos discutindo, quer dizer, uma formação especializada, sim, até às vezes de alto nível, mas com prejuízo para uma formação geral. Procura-se sanar isto desta maneira e eu acho que já Mas isso passa não à frente. existe. Não, Tanto não existe. Isso existe. Não, existe no papel. Não, na residência médica da Santa Casa de São Paulo, há o ano Isso geral os que para vão, todos. isso os que vão fazer residência. Mas é isso que eu estou falando. Mas acontece, 70% dos colegas que se formam não têm acesso à residência, Nelson. Então o que acontece? O nosso conselho, São Paulo, eu falo em termos de São Paulo, porque eu não posso falar em termos de Brasil, que eu sou do Conselho de São Paulo. O nosso conselho colocou este exame de maneira facultativa aos colegas para fazer exatamente Aliás, esse houve diagnóstico. protesto, né? Houve protesto. Protesto do Conselho Federal, de muitas escolas e tal, etc., mas que vão lentamente absorvendo e sentindo Vocês como nós a pretendem um necessidade. diagnóstico da situação. Nós queremos mostrar que a situação está caótica. Porque este clínico geral, que deve fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele começa de maneira cartorial exibindo o seu diploma no Conselho Regional de Medicina. E começa a exercitar como médico, porque a lei o ampara. Embora moralmente ele não esteja em condição, porque ele sabe que não sabe e vai fazer o que não sabe, a lei o ampara. Então, é por isso que eu disse que nós precisamos atacar as 3 coisas. Primeiro, a formação do médico, que é fundamental, porque sem médico não tem medicina. Segundo, o sistema que é perverso e desonesto. E o terceiro, a fiscalização. Isto é o que o Conselho Regional de Medicina está fazendo. Então, nós iniciamos esse exame para fazer um grande diagnóstico, fazer isso que nós estamos fazendo. Um amplo debate
com a sociedade, porque existindo o diagnóstico, esta sociedade vai indicar a terapêutica exata. Deixa eu pedir licença aos nossos queridos amigos aqui para um rápido intervalo, lembrando que o bar está inteiramente às suas ordens, preparado para atender na hora que desejar. Vamos ao intervalo. Não disse isso, de forma nenhuma. Meus amigos, estamos a bordo novamente pela sua Mário Cruzeiro, pela Ferreira Neto, pela sua Rede Record Televisão. Eu já brinquei várias vezes aqui, dizer que o recreio aqui é mais animado que a aula, né? Que vocês estão nos dando aqui. Mas eu só voltaria um pouquinho, porque eu ouvi recentemente, inclusive houve uma determinação do governador de São Paulo, no sentido de realmente fixar médicos no interior. E ele, inclusive, há até exemplos do que ocorre em Cuba, por exemplo, que é aquele médico que acompanha a família, etc. Que na nossa época de garoto existia. O médico que vai lá, e hoje o pediatra continua sendo isso. Hoje o pediatra está aí nisso, né? Há especialidades dentro da pediatria, mas o pediatra, em geral, ele atende tudo. Ele pega o garoto de baixo até em cima. Ele é um clínico geral de criança. Agora, falta exatamente isso, o acompanhamento. Porque na medida que... Por que é muito crítico esse ponto? Mas, por exemplo, aquela história de se substituir o médico pela ambulância, né? Começa a trazer o doente para São Paulo. Porque entra aquele alto grau de especialização. Então, às vezes, é preciso que no próprio local onde o cidadão viva, existe alguém que realmente dá o aconselhamento e não simplesmente diga, pega uma ambulância e leva para tal lugar assim. Mas, Ferreira, você me dar um esclarecimento anterior, uma questão anterior, que é a questão do exame. Depois eu quero falar sobre isso. Porque ficou aparente que... Vamos lembrar o seguinte, é o exame do Conselho Regional de Medicina, que equivale ao exame de ordem da... Não equivale porque ele não é excludente. Ele apenas está fazendo, nesse instante, e vai continuar fazendo, um diagnóstico. Para que esse diagnóstico seja perfeito, é necessário que ele seja... Mas é facultativo esse exame. Pode fazer ou pode não fazer? Pode não fazer. Ele vai passar, deverá passar a ser obrigatório, porém não excludente, de acordo com a nossa lei. Aí que mora... Bom, a discussão... Porque, por exemplo, eu tenho uma posição contrária à abertura desse exame com uma coisa obrigatória. Mas ele vai ser obrigatório para diagnóstico e não será... Sabe por quê? Tudo bem. Pelo seguinte, porque a escola de Ribeirão Preto, por exemplo, mandou um aluno fazer. Que diagnóstico você pode fazer com um aluno prestando? Então ele será obrigatório, porém não excludente. Ele não será excludente. Qualquer um que não passar poderá, mas a lei permite... O Dr. Janotti não está concordando. Não, ele pode não concordar, mas a lei permite e nós pretendemos fazer. Mas a lei tem permite interpretações... Bom, essa é a interpretação do nosso conselho. Depois, aqueles que não concordaram, que busquem a justiça. Claro. Mas eu queria dar uma explicação. Eu preciso dar a explicação do porquê nós somos contra o exame. Bom, tudo bem. Ser contra por ser contra é um negócio muito sério. Agora, quando a gente está pretendendo um diagnóstico da situação, tudo bem, para um debate e uma reflexão profunda desta situação, onde todos participam e desta participação se tira a terapêutica, eu não vejo, eu acho um absurdo alguém ser contra um diagnóstico. E acho mais absurdo de tudo um cidadão não desejar, não querer se opor a ser avaliado para tratar de vidas humanas, embora a lei não permita que seja excludente. Mas eu queria, deixando é possível a gente dizer por que esse exame apresenta... O programa dos senhores, eu acho que é importante explicar o seguinte, na medida em que o Dr. Assaf coloca que o exame é para se fazer um diagnóstico, é claro que todos os voluntários que participarem, e eu mesmo como professor, vou estimular os meus alunos a participarem desse exame. No momento em que esse exame foi colocado como uma coisa obrigatória para o exercício da medicina... Não foi isso que eu falei. E isso foi como o exame foi apresentado... Não, dá licença. Eu acabei de dizer que o exame será obrigatório e não excludente. Agora, talvez excludente quer dizer o seguinte... Da prática médica. Da prática médica. Excludente quer dizer o seguinte, ele não fica excluído da prática médica pelo médico... Se ele não passar, continua. Continua. Ele é obrigatório e não excludente, para que se faça o diagnóstico. Tá bom, eu vou só dar um exemplo. Vamos traduzir mais fácil aqui, senão pode ser que eu também tenha dificuldade de entender. Perfeito. Ou seja, todos os formados fazem o exame. Exato. Passando ou não, continuam médicos. Continuam médicos. Mas a lei não permite que a gente... vamos chamar assim, que esse exame, então, é uma pesquisa... Isso, é um diagnóstico. Inclusive, nós vamos ajudar a saber como é que as faculdades estão. Exato, nós vamos ajudar... Não pode ser obrigatório.
ele pode ser obrigatório e ele não é excludente. A lei permite que seja obrigatório. Está escrito aqui na lei. Nos alongar demais. Mas o doutor Janot podia dizer para nós. Espera um pouquinho, Por que ele não concorda com Eu isso? vou só dar um exemplo de uma situação que isso cria e que é incontornável dentro e vai agravar a distorção. Então vamos lá. É a situação de um aluno que termina um 6º ano numa faculdade, que ele estudou para entrar nessa faculdade. Sei. A sociedade, o país ofereceu para ele uma vaga nessa faculdade, porque ela está lá aberta. Tudo bem. Ele faz um curso que não é suficiente, ele não recebe os conhecimentos suficientes para ser Muito médico. bem, Depois tudo ele vai e faz uma prova teórica, né, que não avalia de Na forma sua opinião adequada. avalia, mas na opinião da Fundação Carlos Chagas avalia. Eu prefiro ficar com a Fundação Eu fico Carlos com a Chagas. minha, porque Tudo a bem. Fundação Carlos Chagas nunca avaliou médico. Quando que ela avaliou médico? Sempre que Eu faz avalio exame porque de eu sou residência. professor há Mas 15 eu anos. acho que esse lado... Eu preciso terminar o raciocínio. Eu preciso terminar o raciocínio. Muito bem. Então esse aluno faz o exame e não passa. E o que vai se oferecer para ele? Nós vamos colocar aqui no nosso meio mais um indivíduo, certo? Que estudou 6 anos, que teve uma despesa tremenda, porque normalmente a maior parte dessas faculdades insuficientes são particulares e cobram muito caro. E ninguém está oferecendo nada para ele. Resolveu o problema de quem? Resolveu o problema das escolas, que se não aprimorarem vão ter que fechar. Vão fechar. Eu Não acho vão que fechar. vale a pena aqui... Se Bom, sabe por quê? Agora, eu como paciente... Deixa-se Ah, penalizar peraí. a sociedade Eu à como vontade. paciente potencial, eu fico inseguro se eu souber que o médico não foi aprovado no exame. Dá licença. Claro. Eu fico inseguro. Claro, então eu Eu acho acho que que por aí nesse que ponto, nós doutor temos Janot, eu também estou com o CRM. Desde que seja um exame Por quê? que avalie. Não, porque se amanhã o sujeito é barrado no baile, ele não é aprovado, eu, como paciente potencial, eu falo, dá licença, você não é do ramo, você estudou, mas não aprendeu. Eu Mas entendi isso também. A função nesse instante do CRM não é impedir que qualquer... Não, mas deveria ser. Mas não pode, a lei não permite. Não, a lei não permite, mas devia ser, porque veja bem, é um negócio muito sério. Amanhã alguém se forma em medicina, sei lá como, Isso. vamos aí a faculdades que não tem a menor condição. Ele está tendo dó do... Não, da sociedade. eu estou colocando minha entender o que ele eu estou colocando minha posição como, vamos dizer, o cliente. Eu, então, vou a um determinado lugar, não importa se é pago, se é grátis, seja o que for, vou ser atendido por um médico que não foi aprovado pelos seus colegas que avaliaram o seu serviço. Porque aí vem outro problema, que é o problema ético. Que hoje, todos nós sabemos, como é difícil provar o erro médico em razão exatamente de haver uma série de comprometimentos, porque quem vai testemunhar se houve erro médico ou não é um médico. Aí tem uma coisa para falar. Não é bem, mas é que, olha, nós estamos cansados de ver erros médicos sendo cometidos, a sociedade fica exposta a isso, e ninguém se responsabiliza. É verdade. Você está tocando em pontos fundamentais, mas é preciso que eles sejam explicados. Tem o concurso que foi patrocinado pelo CRM apenas. Que tipo de mérito tem? Eu acho que essa é a questão que nós podemos responder. Eu vou ouvir aqui, Por favor. o colega Enéas. Porque a minha proposta, entendeu? A sociedade fica exposta. De repente você tem um sujeito que não é médico. Ele pensa que é, mas não é. Eu não quero responder à questão, não, a nenhuma questão. Eu quero apresentar uma outra pergunta. Eu estive ouvindo desde o início a argumentação do professor Janot e preocupou-me a tese no seguinte. Se o exame que o cidadão, o colega nosso recém-formado faz, reprova-o, isto é, a testificação de que ele não aprendeu. Um minutinho. Então o que foram os 6 anos que ele fez? Um minutinho. Será então, para que existe aquela escola? Um minutinho. O que ele fez, o senhor me perdoe, 1º ano, e nós sabemos quantas provas há. 2º ano, 3º ano, 4º ano, que fazem-se provas todos os anos. Quer dizer, entende? Eu não estou respondendo. Mas é o centro dizer, não há uma avaliação das escolas médicas no desempenho. Sim, estou falando. É isso que eu quero, trazer um exemplo. A avaliação se faz como se não no produto. Um minuto só, um minuto. A pergunta, perdoe o senhor que eu sei que representa o órgão de classe. Eu só estou me pondo aqui no local, não do médium professor, eu ensino em pós-graduação como o senhor, mas eu estou me perguntando assim, é um CRM, a pergunta é essa só, não se zangue, estou falando no nível nacional, é o conselho, é ele o órgão
que tem condições globais, não sei com a pergunta sincera. Certo. Eu não sou contra a sua tese, eu gosto de aferição, eu gosto disso. Olha, eu teria dúvidas em responder a sua Entendeu? Você já pergunta. percebeu? Há 7 anos atrás, hoje eu não tenho mais. Eu estou perguntando. Não tenho mais. Há 7 anos atrás, eu era presidente da Associação Médica Brasileira e preocupado já então com esse tipo de problema. Já naquela época nós fazíamos programas como esse que estamos fazendo hoje. Eu convoquei um grupo de ilustres professores universitários, assim citando nomes dentre esses ilustres professores, o professor Adib Jatene, que é diretor da Medicina, o professor Silvano Raia, que foi professor da Medicina, o professor Oswaldo Ramos, da Escola Paulista de Medicina, para citar alguns exemplos. E nós então constituímos um grupo que organizou um programa de avaliação do desempenho das escolas médicas existentes no Brasil. E remetemos esse programa para o governo federal. O governo federal consultou a Associação Brasileira de Escolas Médicas, a ABEM, para saber se merecia ou não recebendo o aval da ABEM, receberia o apoio do governo. E para nossa surpresa, o ofício está guardado até hoje lá na Associação Médica Brasileira, a Associação Brasileira de Escolas Médicas se colocou frontalmente contrária à organização de qualquer tipo de controle de desempenho, de avaliação de desempenho, por estruturas, instituições, órgãos governamentais, que não os próprios órgãos colegiados de cada escola médica de per si. Isso era um problema individual de cada escola e cada uma deveria agir responsavelmente. É uma tese, mas é uma tese altamente discutível quando nós sabemos que esses mecanismos são obrigatórios. Dá licença, perguntinha de leigo. Perguntinha de leigo. Amanhã se pratica um erro médico. Vai se punir o médico ou a escola? Pois é. Aí é que é o negócio. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só completar a ideia, porque eu tenho alguma coisa a dizer a respeito disso, antes da parte assim, mais. Da lei. Agora, recentemente, o Ministério da Educação, através do secretário da Comissão de Ensino Superiores, pressionado em Santa Catarina, numa entrevista coletiva, com a pergunta de: e o Ministério, o que vai fazer para controlar melhor o desempenho das escolas médicas? Falou: não, cabe ao Ministério autorizar o funcionamento de novas escolas médicas, mas não há nenhum instrumento legal que dê ao Ministério da Educação condições de fiscalizar o desempenho dessas escolas médicas. Ora, se a ABEM não aceita a fiscalização de qualquer tipo que não seja pelos próprios órgãos internos da escola, se o Ministério não dispõe de nenhum instrumento para fiscalizar, quem é que vai fiscalizar as escolas médicas? Passa a ser o doente, atendido, mal atendido, muitas vezes prejudicado de modo até fatal no seu interesse em defesa da sua própria vida, e ele acaba fiscalizando o médico e não a escola que é o problema. Eu falei, por isso mérito a lei. Por isso o mérito do concurso. Porque o concurso tirou a situação do barato. E hoje nós estamos discutindo o problema. Lei 3.261 de 30 de setembro de 57, que criou os conselhos. O artigo 15 são atribuições dos conselhos regionais. Na letra C, fiscalizar o exercício da profissão. Na letra H, respondendo a sua pergunta propriamente dita, promover por todos os meios ao seu alcance o perfeito desempenho técnico e moral da medicina e o prestígio e o bom conceito da medicina, da profissão e dos que a exercem. Então, cabe ao Conselho não permitir que os incompetentes venham deslustrar o conceito da medicina e cometerem as grosserias que hoje o Ferreira está citando, e a imprensa e a mídia cita todos os dias. Cabe a nós, sim senhor, fazer isso. Infelizmente, este pequeno exame, que é só diagnóstico, não nos permite excluir aquele que não passar. Mas vai permitir no futuro, embora não seja essa a intenção do Conselho. A intenção do Conselho é fazer essa prova depois da residência para todos. Deixa eu pedir um intervalinho, só deixar uma colocação. Em quase todos os setores da vida, o sujeito ele é submetido a um concurso quando ele ingressa na profissão, mesmo formado. Um engenheiro quer entrar no serviço público, ele faz um concurso. Na magistratura, agora, um simples cidadão que queira tirar uma carteira de habilitação. Não é escola
de Que vai. dá. É a autoridade que vai aferir se realmente ele sabe ou não sabe dirigir um carro. As escolas não podem ser as benévolas fiscais de si mesmas. Professor, eu acho que essa Porque tese ela é essa- muito polêmica, doutor Genotti, mas eu acho que essa tese é fundamental para recuperar a imagem da classe. E se não recupera? Não, veja bem, Por favor. Aí que tá. Aí que tá. Você chegou no ponto. Porque, na verdade, esse exame está sendo colocado como uma medida política para tentar resolver essa questão do erro médico. Não é a sua opinião. O que nós escrevemos... que o Ferreira chegou, porque senão não avaliou nada. Avaliou as escolas Não avaliou. que estão formando Não avaliou mal. nada. Não Avaliou avaliou. as escolas que estão formando mal. Na forma como foi feito o exame não avalia. Olha, eu vou pedir licença para o intervalo, mas olha aqui. Eu acho que não deslustra nada você submeter o exame. Claro que E aí não. mostrar que sabe uma coisa. Dá Que tem licença. condições que aprender. Não dúvida quanto a Um isso. comandante de avião da nossa Varig, de acordo com a legislação, periodicamente é checado, é rechecado, é checado, rechecado, se ele está apto ao equipamento, se ele está em condições físicas. Ferreira, que você acaba de entrar na discussão do sistema. Do sistema. É um outro polo do Não é Da importante. qual você Veja- estava fugindo. Veja bem, olha aqui, dá Nós licença. estávamos fugindo. Vamos lembrar uma coisa. Agora Nós estamos dando um passo enorme na direção de defesa do consumidor, como dia 12 se implanta uma lei de defesa do consumidor. Exatamente. Muito bem. Como é que fica um cidadão que vai a um médico, seja ele esteja onde ele estiver, e ele é mal pensado, ele é mal analisado, ele é mal diagnosticado, ele sofre consequências de um mau atendimento. Ele vai procurar a defesa do consumidor, vai bater aí. Isso, serve claro. ele. E aí como é que fica? Temos propostas. Eu só vou receber denúncia. Então vamos ao intervalo e voltamos. Deu até temas, mas este polarizou, porque é o sentimento mais profundo da sociedade. Nós, que temos recursos, temos confiança no médico que nós procuramos, porque nós vamos pagar, vamos procurar o melhor. Agora, a população que não tem recursos, como diz o doutor Enéas, e é verdade, ela não pode também ficar sujeita a alguém que está fazendo dela uma cobaia. O pior do vídeo. Ou pior que isso. Então eu queria trazer duas propostas. Eu peço Em depois para trazer duas 1926, propostas. o prêmio Nobel de Medicina foi Bernardo Say, um fisiologista argentino. Ele disse naquela época que um mau médico é mais perigoso do que uma fera, porque a fera você conhece e é evitável. O mau médico, os clientes se entregam como, com a maior confiança, como se as escolas o tivessem selecionado e preparado para atender bem. Então ele é mais perigoso do que uma fera mal preparada. E eu vou acrescentar E o uma coisa. Conselho está mostrando este despreparo numa prova que o doutor não quer que avalie, mas que os pedagogos da eu quero que Fundação avalie. Carlos Chagas dizem que Eu mostra só quero fazer uma colocação aqui. Já é difícil para um paciente ele ter e decidir por sua conta os riscos. quem é o... Não, quem é o médico e depois que escola de tratamento que ele vai obedecer. Tá certo. Um quer um tratamento, outro quer outro tratamento. Se ele consultar mais que um, já encontra dois pontos de vista diferentes. Quer dizer, um acha que deve ser feito assim, outro deve ser feito assado. Certo? Terapêutica Então, artística. Não aí vou entrar nesse fica o mérito. problema. Já é difícil para o Se cidadão os estar. estiverem preparados, talvez os dois Eu caminhos peço sirvam. permissão. Aí que está, mas já é difícil. Eu estou colocando aqui o sentimento da pessoa que precisa do atendimento. Já é difícil de dizer. Eu acho que esse método aqui é o melhor do que aquele outro. Somos dois querendo opinar. Há muita coisa a ser dita e a gente vai ficando. Veja bem, não há dúvida que o ensino médico está. Não há dúvida, ninguém vai negar isso. Né? Há centros de excelência e a média está ruim. Só que, eu insisto, tudo está ruim no país, desde o primário, desde a base. O colega médico hoje é extremamente mal pago. Eu não trouxe, eu trago sempre documentação maciça. Mas todo mundo sabe. Um colega, há pouco tempo atrás, concurso no Rio de Janeiro para médico. Era o salário que era oferecido para o colega da minha secretária. E especializado. Agora não, agora estava sendo exigida a especialidade. No jornal onde o anúncio para médico do Rio, Estado do Rio. Estado do município, não me recordo. Eu queria dizer o seguinte,
É claro que nós temos que exigir do médico, não há a menor dúvida. O senhor me conhece, eu sou perfeccionista, eu exijo até da linguagem. É por isso que eu estou falando. Exato. Mas a gente precisa ter cuidado também. Não é só o exigir. Mas o professor me diz uma coisa. Não é só Um exigir. médico mal formado, bem pago, ele passa a ser bom? Não, é mais fácil exigir dele. Não, mas exigir você não É igual, sabe. professor. Você não sabe. Minutinho. Então vamos fechar as escolas primárias. Porque nada. Peraí, vamos fechar. Porque as professoras. Aprimorá-las e pagar os professores de curso primário, de primeiro grau. Peraí. Uma pessoa, veja só, que não ganha o nem para se manter, e hoje os nossos colegas, eu tenho... Não, mas nós estamos num ponto anterior, não tem escola formando bem. Professor, senhor Ferreira Neto, um minutinho. Não são só essas escolas, não. Peraí, as escolas do governo, o indivíduo sai mal formado também, peraí. Não é só assim também, não. Eu lido com um número enorme, quase 1.000 alunos por ano médicos, peraí. Não é bem assim, não. Não são só as escolas pagas. Eu não ganho... Eu não discriminei. Não. Eu discriminei escola paga ou não? não? Essa impressão também pro telespectador. Não discriminei. Não é assim. O indivíduo hoje sai mal formado porque ele vem... Quem tem um bom primário, diz o grande professor Berardivelli, quem tem... Tarantino lá do Rio, quem tem um bom primário tem uma boa universidade. O sujeito vai mal desde o início. Peraí. Nós sabemos disso. As coisas são extremamente sérias para que nós as simplifiquemos desse modo, assim, dizer, acabou a escola, fez o concurso, resolveu tudo. Não, o concurso faz um diagnóstico, eu estou com ele plenamente de acordo. O concurso documenta aquilo que todo mundo já sabe. É isso mesmo. Documenta, põe no papel. É o que nós queremos fazer. Agora, Vamos partir daí. Sim, Começar a raciocinar aqui. só para ter um papel na mão para dizer para os outros que está assim. Como estamos dizendo agora. Exatamente. Isto é, eu passei Isso não é solução 10 para o anos, problema. De forma nenhuma. eu passei 10 anos à frente de associações de classe discutindo a problemática. Eu fui presidente Eu da já Sociedade estou- de Cardiologia também. Eu entrei na fase hoje de querer achar a solucionática. Quer dizer, eu estou preocupado em saber como é que se pode resolver o problema. Então, nesse segmento anterior, nós concluímos que há insuficiências na formação do médico. Sem Isso dúvida. já é sabido. Sabia. Mas, desde que não haja, pelo menos até aqui, mecanismos de controle sobre esta formação, e não há no sistema formador, então nós temos de passar para a etapa seguinte. Nós temos de exigir que aqueles que patrocinam os serviços médicos comecem a fazer exigências para a admissão dos seus profissionais. O que não elimina Por exemplo, o exame. Por exemplo, o que não elimina o exame. Mas eu vou O exame colocar mostra o problema. a forma Segunda como é feito coisa. esse exame. Sim. Segunda coisa, é preciso então que se comece a valorizar o esforço que tem sido feito pelas sociedades científicas no Brasil para que se obtenha um título de especialista depois de uma dura trajetória. Exatamente. E isto no Brasil não se existe. Contrata-se para exercer a função de cardiologistas e não cardiologistas. Então, esta é a segunda coisa. Terceira coisa, eu venho propondo uma ideia nova, e aqui vou defendê-la em 2 palavras, que é a formação do que eu chamo a cooperativa de usuários. Quando alguém compra um plano da Golden Cross, ou quando alguém se matricula num centro de saúde do governo do estado, do município, deveria de imediato se pensar em organizar uma cooperativa de usuários, para saber se está funcionando a contento ou não o serviço. Mas agora a Já lei que de eu não defesa do posso consumidor vai controlar. colocar um ponto final nessa brincadeira toda. Quem não se comportar direitinho, a lei é simples. Senhor Ferreira Neto, quantas leis nós temos no país? Mas nós temos que acreditar. Acabamos, vai ser implantado agora, dia 12. Dissesse por que ele é contra o... Não, a forma do exame. Ah, bom, então vamos... Então Não, vamos mas eu vou deixar eu falar. Não, Deixa eu falar. Você não é contra nós, Mas deixa eu falar. Não, na verdade ele não quer deixar eu falar porque não há argumento. Então, por favor, Isso tem Então ocorrido. garantida a palavra do Janori. O problema é só esse. É que como é que é possível se fazer uma avaliação de um médico, uma prova de testes escritos, sem que haja nenhum tipo de avaliação prática, sem que haja nenhum tipo de avaliação de aptidão do profissional, que nós sabemos que é fundamental. Então, essa prova ampliar o exame. É claro, esse exame, por isso que eu estou dizendo, a forma desse exame, ela não pode servir para excluir o profissional do exercício. Mas não serve... Mas foi o que foi proposto. Foi proposto Foi isso? proposto. Mudou hoje. Eu falei isso? Está mudando agora. Não, senhor, então o senhor vai ler Tá os meus mudando agora. artigos que eu vou mandar para o senhor, são muitos. Eu conheço E que nenhum- todos. Não, não O conhece. primeiro tentava senhor- discriminar os médicos de outros O senhor não estados conhece os através meus do artigos. exame. Bom, E outra coisa, Ferreira, ele me diz isso, então como é que se analisa se o cidadão sabe anatomia, se não por uma prova, fisiologia e todas as matérias da faculdade? espera um pouquinho. Como é que é? Não é prova que faz?
Como é que o sujeito passa no concurso da magistratura? Não é uma prova? Teórico-prática, professor. Sim, Medicina teórico-prática. Mas magistratura é só falar. Espera um pouquinho. Esse exame foi feito teórico-prático. Não. Teórico-prático não. As Qual pode acrescentar o prático? Não, vai ser acrescentado o dia que ele for obrigatório e excludente. Enquanto ele não for, é diagnóstico, que é o que nós estamos fazendo. Então é mais ou menos um exame. não, é um exame. Eu vou te Não contar. está dada a garantia. Vou te contar o que aconteceu. Os alunos, e alguns defensores contra o exame, diziam o seguinte, que nas faculdades, onde a carga horária é pesada e o pessoal precisa ir ao hospital, ir para estudar e tal, etc., adquirir mais prática, esses seriam prejudicados, porque aqueles das escolas fracas estudariam o tempo todo para fazer o exame. Sabe o que aconteceu? A USP aprovou 94%. Então cai por terra, isso é balela. Nós temos que fazer diagnóstico para encontrarmos a terapêutica. E só se faz diagnóstico com o produto. Sem o produto, não tem diagnóstico. É o óbvio, como disse o Enéas. Só que tem que mostrar no papel. Léo, o que eu estou insistindo é o seguinte: fazer o exame na forma de avaliação, convocar voluntários e fazer a prova e depois dar o resultado em termos de faculdade é perfeito. Procurar aprimorar o exame é perfeito. Agora, o que não pode é fazer o que foi feito, que esse exame foi colocado perante a sociedade como uma forma de seleção do profissional. De garantia. Não. Mas isso não é uma garantia. Em primeiro lugar, não é uma garantia para a sociedade. E isso a sociedade precisa ser alertada. Isso é uma prova teórica. Não é uma prova que está fazendo a avaliação adequada do profissional. Então, amanhã nós vamos ter, como hoje existe, por exemplo, o exame da Ordem dos Advogados, cursinhos. Eu sugiro que Se os cursinhos derem sabedoria, que não sabem nada, vira os cursinhos. Mas cursinhos com apostila, o sujeito vai lá, estuda... O senhor concorda, então, que deve ser aprofundado esse exame? Não, eu acho que deve ser aprofundada a avaliação das escolas médicas. O ponto que eu defendo é que nós não podemos oferecer para uma pessoa uma vaga numa faculdade que não tem condições de formar o profissional. Eu acho que aí é que está o crime. Não adianta depois querer resolver o problema com a consequência desse crime, que foi oferecer para uma pessoa que nesse país conseguiu terminar um curso colegial, fazer um exame de vestibular, passar, estudar durante 6 anos, se aplicar e depois, por falta de condições da faculdade, tirar o direito dessa pessoa. Mas então deixa-se, por falta de condições da faculdade, ele vai penalizar a sociedade matando a legião de fazendo de bem quem. E outra coisa, o que ele está falando, cai por terra. Você pega os países civilizados, em nenhum país civilizado, quem termina a faculdade exerce a profissão. Nenhum. Estados Unidos, você termina a faculdade, você é obrigado a fazer a residência. E depois da residência você é testado. Perfeito. Aqui nós estamos fazendo um diagnóstico e desejamos que isso aconteça também. Estamos mostrando que o aparelho formador está altamente Mas ineficiente. peraí, vamos uma coisinha. Lógico, podemos exigir que o governo vai avaliar, através do Tudo bem. CRM, as faculdades todas. Agora, na medida que esse exame for rigoroso, as pessoas naturalmente também não vão evitando de entrar em faculdade. Faculdade ruim. Evidente. Elas vão acabar fechando. Elas vão fechar por falta de... Não, isso já existe hoje. Isso existe hoje. É porque a questão, eu insisto, não é tão simples assim. Não é assim. Não é. Mas e o meu medo, se fosse simples, não estava. Não, eu quero dizer mas que é exatamente, é por aconteceu hoje em todos os lugares. Não, eu concordo com o senhor. Eu não sou contra o seu exame. Por favor, em nenhum Mas momento o eu disse. exame não pode ser considerado como uma Mas solução. eu já disse isso aqui 500 vezes. Quer colocar como solução. Não. Eu disse aqui umas dúzias de vezes, o exame não resolve o problema. claro que Ele não põe no resolve. papel, apresenta para o telespectador o resultado e o telespectador escrever. passa a conhecer. Só isso. Ele teve o mérito de mostrar que realmente, como se pensava, há uma insuficiência na formação de profissionais. Global de profissionais do país, de todas as áreas. Para demonstrar. Jornalistas que não sabem A partir daí, o escrever. que fazer? Exatamente. A partir daí, o que Ministros fazer? de Estado sem condição de lá Agora, me estar, diz uma etc. coisa, me diz uma coisinha aqui. Quer dizer que então a sociedade fica assim. Então ela é atendida por um médico que eventualmente não sabe o que está fazendo e mata o sujeito, alérgico o sujeito, qualquer Como coisa. advogado, Sim. como engenheiro, Aqui etc. A minha opinião, Muito bem, eu pergunto. Nós nos limitamos apenas àqueles casos que realmente enquadram o sujeito do Código Penal, essa coisa toda, ou é melhor fazer um exame preventivo? a minha opinião é que o esse exame não é uma CRM solução. deve desempenhar um papel maior do que está desempenhando nesse vai sentido. desempenhar. Isto é, no momento em que ele recebe uma denúncia sobre um erro praticado em algum lugar por um médico no seu trabalho, e ele constata que este erro resultou
de uma má formação. Não só da má formação, mas das condições em que está organizado aquele serviço no qual ele trabalhava e nas condições que lhe eram oferecidas naquele instante. Ele vai denunciar. Cabe ao Conselho denunciar. Doutor, veja bem. Cabe ao Conselho, o Conselho não pode Nós teremos que julgar o atingir, médico, então, não mas o julgar médico, o sistema o médico que ele que comete, então, a transgressão, que não trabalha, não teria que ser ele penalizado e a faculdade dele, então? Mas estamos falando de outra Bom, coisa, mas Sr. isso Ferreira, não- já é isso do não é- órgão que está por trás. Nós temos mais de 20 publicações selecionadas aqui em que a falha é do hospital. É que o sujeito procura um aparelho, eu já passei por isso, procura um aparelho e não encontra. Deixa eu só fazer uma colocação Por favor. também de um número que o próprio Assaf é que nos deu. Ele reconhece que um médico, hoje, para poder exercer de forma adequada a profissão, ele precisa de residência médica. Claro. Não existe Claro. na Terra uma faculdade que consiga formar um Não profissional existe. de forma adequada. Não Muito existe. bem. Lugar nenhum do mundo. O Estamos todos de acordo com país não oferece vagas para 70% dos é médicos formados. verdade, Então, o que vai adiantar reprovar esse pessoal? Não se trata... Então, não ofereça vaga Não, na faculdade. mas nós Ofereça queremos- vaga de Você me residência. permite? Crie residência. Exatamente. Mas você Isso é solução. Isso é Mexer em solução. tudo. Você me permite? Ah. Eu não poderia começar, o Conselho não pode começar Não tem força formando pra isso. residente. O que o Conselho tem força para fazer, ele está fazendo. É o que a lei permite, é a resposta que eu estou dando aqui a um dos artigos que Tudo foi bem. publicado, é o que a lei permite. Claro. Eu não posso, nós somos regulados por uma lei. Claro. Ultrapassar a lei é desobediência. Então nós só vamos- podemos nos cingir à lei. Então vamos para o Congresso Nacional procurar uma lei Perfeito, perfeito. Mas tem que fazer alguma coisa. possa agora punir sim. a faculdade que não forma bem. Acabou. Mas isso é questão de mais uma lei ou menos uma lei. Veja o que Fica bem. fizeram no Rio Grande do Sul. A Associação Médica do Rio Grande do Sul instituiu um concurso, um exame anual muito semelhante a Estou este, encerrando, desculpe, por exemplo, só para acrescentar. muito semelhante a este, e hoje, nos órgãos públicos do Rio Grande do Sul, se exige como pré-requisito para inscrever o certificado do concurso. Então, mesmo sem existir uma lei federal, Isso. é possível que se dê um nível mais alto no momento em que o edital convoca Exatamente. para as inscrições aqueles que estão interessados. Perfeito. Com A Unimed, exigências como por exemplo, em essa. São Paulo, não admite que ele Só um último argumento, Mas será que que é um argumento que eu também acho que é importante nessa questão do concurso. É que toda vez que surge a questão, ela acaba se sobrepondo a outras questões de base que são mais importantes. E isso é que eu temo que, do ponto de vista político, o concurso ou o exame ultrapasse a importância de outras coisas. Plenamente de Formação, tudo isso. Nós gastamos quase metade dessa mesa discutindo um concurso que não vai resolver o problema e deixamos de discutir outros assuntos que são mais Estou de acordo. importantes. Então ficamos aqui, uma situação que então agora ficamos tem aqui no seguinte ponto. O assunto não se esgota nesse programa, vamos fazer novos programas exatamente para aprofundar. Até porque tem tantas outras coisas para falar. Tem muita. Eu queria, por exemplo, entrar aqui no problema da saúde dentro do hospital, ou seja, a contaminação, o sujeito é vítima. Prevenção não faz nada, né? Pois bem, eu agradeço muito a presença do Dr. Enéas, a presença do Dr. Nelson Proença, a presença do Assaf, a presença do Genote, muito obrigado, foi um prazer recebê-los. E vamos com esse compromisso de voltar aqui e debater o assunto que é realmente muito importante, que a opinião pública está desejosa de saber, porque vem aí a defesa do consumidor, essa lei que dia 12 estará em vigor e que as pessoas vão utilizá-la. Portanto, os profissionais todos devem também se preocupar com isso. Muito obrigado a todos, a todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Vai, Brasil.